Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Uma Conversa Bem Articulada. Aqui nesse canal no YouTube e no Spotify, a gente fala sobre os principais temas do paciente, do consultório do reumatologista e sobre o universo das doenças autoimunes e da dor crônica. Hoje eu trouxe uma convidada super especial, com quem eu tenho o prazer de trabalhar e de trocar pacientes, a doutora Ana Paula Gonçalves. Ana Paula é oftalmologista, especialista em olho seco. Seja bem-vinda. Obrigada, Marcela. Eu fico muito feliz com esse convite, poder agregar e trazer mais informações aos pacientes com essas doenças crônicas. A gente sabe o quanto é sofrido para quem tem doença crônica e falar um pouco de olho seco, que é uma doença que cada vez mais está aumentando por vários motivos. A gente vai falar sobre eles aqui. Exatamente. Nós reservamos o podcast de hoje para falar sobre os sintomas do olho seco, qual a forma de diagnóstico, quais são os testes que a gente utiliza, os testes oftalmológicos, e também lembrar que nem todo olho seco é síndrome de Sjögren, né, Ana Paula? É verdade. É muito comum os pacientes chegarem na clínica perguntando se tem a doença do olho seco, que é a síndrome de Sjögren, quer dizer, não é a síndrome de Sjögren. A síndrome de Sjögren dá a doença do olho seco também, mas eles associam a síndrome de Sjögren ao olho seco. E nem sempre, na grande maioria das vezes, nem é a síndrome de Sjögren. Normalmente, o primeiro sintoma do olho seco, ele é muito negligenciado pelos pacientes, porque é o olho vermelho. O olho vermelho, que o paciente vai se adaptando, os sintomas às vezes começam muito lentamente, devagar. Então, um paciente que usa muito computador, hoje a gente tem muita tela, o smartphone, os tablets, e o dia inteiro a gente ligado naquela tela. E assim, o que as pessoas às vezes confundem é que a emissão de luz da tela, ela é ruim, mas o pior é você deixar de piscar enquanto está lendo. Então, não é só a tela, mas se você pegar um livro para ler e você prestar atenção naquilo que você está lendo, por exemplo, nesse nosso bate-papo, uma prestando atenção no que a outra está falando, a gente deixa de piscar 1/3 o número de vezes que a gente deveria piscar, porque a gente tem 2 tipos de piscares. O piscar, que é o voluntário, que a gente pisca porque quer, e o involuntário, que a gente pisca e nem sente que está piscando. O normal, mais ou menos, é você piscar aí umas 20 a 30 vezes por minuto. Nossa. É coisa pra caramba. Agora eu tô aqui conversando com você e prestando atenção se eu tô piscando. Não, e eu tenho essa mania de toda hora piscar. E tem uma outra condição que é muito comum, é que hoje em dia as pessoas muito ansiosas, toda essa questão aí emocional que a gente está vivendo, essa necessidade de tudo para ontem, a gente não consegue piscar completo. Então, os pacientes piscam até a metade e voltam, até a metade e voltam. E aí faz aquele ressecamento em faixa na parte inferior. Então, além da educação, de educar o paciente, que de tempos em tempos ele tem que se desligar daquela atividade que ele está fazendo, seja leitura, seja uma conversa, seja uma televisão, seja um computador ou um celular, e olhar para o nada, fechar o olho um pouquinho, descansar os olhos e fechar completo o olho. A gente precisa fazer essa educação também, tá? Porque muitas vezes só isso resolve o problema do paciente. Nossa. Beber água que o paciente não bebe. Tratamento simples, Muito básico, e que não gasta nada, é 0 de investimento para o paciente. Consegue encaixar isso na rotina de forma tranquila. E aí, quando o olho vai ficando seco, a primeira coisa que o paciente sente, que ele percebe, é o olhinho vermelho. Só que o olho vermelho pode ser por um monte de coisa e o paciente não valoriza. E aí vem junto com isso a ardência, aquela sensação de que o olho está ardendo quando você fecha, dá aquele calorzinho no olho. A sensaçãozinha de areia, que tem um cisco no olho. Ontem mesmo atendi uma jovem falando que tem sempre a sensação de que tem alguma coisa no olho. E aí ela fica mexendo, e aí conforme manipula, é pior ainda, porque a mãozinha suja no olho vai dar infecção, Então, assim, parece que tem um cílio, você olha, não tem nada. É o olho seco, a superfície ocular seca. A gente lubrifica o olho por quê? Porque quando você pisca, a pálpebra superior e a pálpebra inferior deslizam sobre o globo ocular, existe a produção da lágrima,
e ela é produzida, drenada, né? Ela lubrifica a superfície ocular e ela é drenada aqui para o ponto lacrimal. A gente precisa dos músculos orbiculares, né, das pálpebras funcionando bem para fazer toda essa drenagem para o cantinho e a lágrima não escorrer, tá? Quando a gente pisca, se a gente não tem essa lágrima, a pálpebra superior, ela começa a fazer atrito na superfície ocular, né? Eu gosto de fazer analogias, eu acho que o paciente entende melhor quando a gente faz algumas analogias. Imagina que você colocou um sapato, e esse sapato fica roçando no seu calcanhar. Ele vai fazer uma bolha, ele vai fazer uma ferida. Se você passar ali uma vaselina, supondo que a lágrima seja uma vaselina, você vai deslizar aquilo com mais facilidade e não vai ter esse machucado. Mesma coisa as pálpebras, né? Se elas ficarem piscando em cima de uma superfície que está seca, né, ou mal lubrificada, ela vai começar a dar lesões, microlesões que os pacientes não percebem e começam a ter essas queixas. Uma queixa muito comum também de olho seco é a agulhada. Às vezes eu sinto uma pontada no olho, uma espetada, como se fosse uma agulhada. É o olho seco também, tá? Acordar com aquela secreçãozinha, ele fala, minha lágrima está cristalizando, acorda com aquela lágrima durinha no olho. É o olho seco também. E tem paciente que não entende por que ele lacrimeja tanto. Se ele tem olho seco. Se ele tem olho seco, né? Então, o olho seco é uma terminologia, não necessariamente ele não produz a lágrima, tá? A lágrima não está nutrindo a superfície ocular. E aí eu explico de uma maneira mais fácil para eles, né? Sim, o olho está seco por quê? Porque quando você produz a lágrima, se ela for uma lágrima boa, ela está na sua superfície ocular nutrindo. Se ela está escorrendo, ela está deixando de nutrir. Lágrima boa é lágrima no olho, não lágrima que escorre. Entendi. Bacana. Né? Essa forma de pensar é interessante. Fica mais fácil para entender. Na verdade, assim, resumindo, a gente tem o olho seco não só pela falta da produção da lágrima, mas pela falta de qualidade da lágrima que é produzida, né? Sim. E aí a gente tem 2 tipos de olho seco, né? Aquele que você produz pouca lágrima, normalmente em pacientes que estão passando por alguma fase hormonal que prejudique a produção de lágrima, ou que tenham feito algum tratamento de quimioterapia, ou que tenham alguma doença autoimune, né? Ou que sejam usuários de medicações para acne que ressecam e fazem essas glândulas ficarem hipoativas, diminuírem a secreção, né? Ou você tem o olho seco evaporativo. O olho seco evaporativo é quando a misturinha da lágrima, porque a lágrima, eu brinco que ela é um sanduíche, né? Ela tem a camadinha que nutre o olho, a água que vai hidratar e uma camadinha de gordura por cima para não deixar a água evaporar, que é a mucina, tá? Senão a água evapora, né? E aí é fácil a gente entender. Quando você quer secar uma roupa que está pingando água, onde você bota? No sol, no vento, no calor, tudo isso também resseca o olho. Sim. Né? Porque vai ressecar a nossa lágrima. Então, aquele paciente que tem insuficiência do filme lacrimal, que tem dificuldade na produção, na mistura da mucina, que é essa gordurinha que a gente produz na glândula de Meibomian no olho, para misturar na lágrima, a lágrima fica evaporativa. Então, qualquer vento, ventilador de teto, ar-condicionado, qualquer coisa vai dar sintoma de olho seco nesse paciente. Legal, Ana Paula. Eu acho que daí você já explicou de uma forma bem simples, pelo menos para mim que conheço quais são os testes, né? Como que a gente testa esse olho seco no paciente, né? Você já me explicou aí o porquê de cada um dos testes que a gente usa, Sim. Mas vamos falar um pouquinho sobre esses testes que a gente usa no consultório. Hoje a gente tem testes com resultados mais palpáveis, mais reprodutíveis, que a gente consegue acompanhar o paciente, mas ainda é muito comum a gente receber no consultório o pedido do teste de shimmer, né? O teste de shimmer, para quem já fez, vai saber o que é inesquecível. Você bota uma fitinha no olho, bem aqui na bordinha, não pode pingar nenhum tipo de colírio para não alterar o resultado. E você, naquela fitinha, o paciente fica de olhinho fechado, a gente marca alguns minutos, ou eu gosto de fazer só 1 minuto, porque realmente incomoda o paciente, né? E aí você vai ver aquele palitinho molhando
para ver se ela está com a quantidade de lágrima suficiente dentro do minuto que a gente marcou. Então, esse é o teste de Schirmer, para ver se produz a quantidade de lágrima que a gente espera. Além do teste de Schirmer, a gente tem o teste de rosa bengala, que é mais um teste bem antigo, né? Que é um corante que ficou muito tempo sumido de matéria-prima aqui no Brasil. É um corante que a gente bota no olho para corar as células da córnea ou da superfície ocular que estejam lesadas, para ver se a gente consegue ver que houve descamação na superfície corneana, tá? Mas aí a gente já está falando de um olho seco que é mais avançado, porque Sim. até você ter uma lesão de córnea mais significativa para dar no teste, já é mais avançado. Além do rosa bengala, tem também o lisamina verde, porque quando o rosa bengala ele saiu, né, do mercado e ficou um tempo sumido, veio a lisamina verde, que tem a mesma função de curar lesões na superfície ocular e mostrar pra gente que aquele olho está tendo uma resposta inflamatória em decorrência da falta de lubrificação. A gente faz também o BUT, né, que é o tempo de ruptura da lágrima. Uhum. A gente pinga fluoresceína, que é um colírio laranja, pede o paciente para piscar, e aí ele abre o olho sem piscar e a gente vê em 10 segundos com quanto tempo aquela lágrima rompeu, ou seja, com quanto tempo aquela lágrima começou a evaporar, tá? Sabe assim, quando a gente joga água no limpador de para-brisa? Uhum. Né? Você joga a água, se você não passar o limpador, aquela água ela vai espalhar e vai sumir. Então, esse tempo que ela demora para sumir é o tempo de ruptura da lágrima, que mais ou menos tem que ficar entre 8 e 10 segundos, tá? Então, esses são os testes mais antigos que a gente tem. E são os testes que a gente ainda usa na Reumato como critérios diagnósticos dentro dos critérios de Sjögren, né? Que a gente sabe que não tem critérios ideais ainda, né? Ao longo dos anos, os critérios de Sjögren, eles vêm mudando. No fundo, a gente sabe que ainda nem o critério mais moderno, ele é ideal para dar o diagnóstico, porque antigamente a gente deixava de dar diagnóstico de muita gente. Aí depois surgiu o medo de dar o diagnóstico demais, né? Então ainda está nessa fase de ajustes e isso vem sendo estudado ao longo do mundo inteiro, né? Mas ainda são os critérios, os testes que estão lá. Tirando o rosa bengala, que a gente já não utiliza realmente, os outros estão lá. A gente precisa ter pontuações, né? E isso cria um score de olho seco, que acima de determinado corte, a gente considera ou não como um critério para o diagnóstico do Sjögren, né? Mas a gente tem coisa mais moderna, né, Ana? Tem sim. Então, a gente tem, atualmente, a gente tem aparelhos que fazem a leitura da quantidade de glândulas de meibômios que a gente tem, tá? Que fazem a meibomiografia. Tem alguns aparelhos já no mercado. Eu tenho experiência com o Tearcheck, que foi o primeiro exame de diagnóstico por imagem para olho seco, primeiro aparelho, né, que chegou aqui no Brasil, registrado pela Anvisa. E ele nos proporciona, assim, análises que até então a gente não tinha. Por exemplo, avaliar quantas vezes o paciente pisca por minuto, né, e quanto dessa piscada ele pisca completo e ele pisca incompleto. Né? Medir a espessura do menisco lacrimal, quanto que ele tem quando ele pisca, né, e forma um menisco, uma linhazinha de lágrima, se aquela produção ela está ideal ou não. Mede também a quantidade de inflamação da superfície ocular, né? Há pouco tempo que eu digo assim, de uns 5 anos para cá, houve um consenso mundial sobre a doença do olho seco, né, e os sintomas de inflamação da superfície ocular. E aí tem um questionário que é o OSDI, né, que é um questionário para olho seco, né, que o paciente ele tem que informar, porque às vezes o paciente é mais queixoso do que ele realmente tem de grau de ressecamento, né? E às vezes o paciente está tão adaptado aos sintomas que ele não tem queixa nenhuma. E aí, quando você começa a tratar o paciente, é que ele percebe que ele tinha aquela queixa, que ele agora é mais confortável. Aí passa a prestar mais atenção. Passa a prestar mais atenção. Então, lá no Tearcheck, a gente faz a meibomiografia, que é para avaliar a quantidade de glândulas de meibômio, se tem muita atrofia, porque isso diferencia o paciente de olho seco, né? A gente mede
o NIBUT, né, que é o tempo de ruptura da lágrima não invasivo, lá a gente consegue fazer isso. E a gente tem uma outra causa de olho seco, que são as inflamações da pálpebra, né, a gente chama de blefarite ou meibomite, né, quando é da glândula de Meibom. Então, a blefarite, ela pode ser causada por um ácaro chamado Demodex, que é um piolinho que fica lá na base dos cílios, morando ali e causando uma reaçãozinha inflamatória. E esse aparelho também faz o diagnóstico do Demodex. Ele consegue ver o Demodex e aponta pra gente se o paciente tem Demodex. Então, o legal é que ele faz tanto o diagnóstico do olho seco, como ele já traz algumas possíveis causas, né? Sim. Então, assim, eu recebo pacientes hoje para tratamento com a luz pulsada, que a gente vai falar disso mais tarde, né? Mas é um tratamento que ele funciona para uma classe de pacientes, e aí não é raro eu pegar um paciente que tem uma inflamação de superfície ocular, mas que de 10 vezes que ele pisca, 8 ele não pisca completo. Ou ele tem o Demodex. Então, assim, a gente não precisa tratar com a luz pulsada esse tipo de coisa. A gente pode tratar ou medicamentosamente, ou essa questão que eu já te falei. Mudanças de hábitos. Mudança de hábitos, exatamente. Isso é bem interessante, né? Porque às vezes o paciente cria todo um estigma, porque a gente tem muita informação hoje na internet, né? Então ele põe olho seco, aí ele já vai em diagnóstico de síndrome de Sjögren, aí ele já vem no consultório do reumato dizendo que ele tem suspeita de Sjögren, e aí você rastreia, porque o olho seco é uma coisa muito comum, né? E Sjögren é uma doença rara. Então a gente... multifatorial. E multifatorial. E aí quando você vai destrinchar, aquele paciente todo tem hábitos que levam olho seco, tem uso de um monte de medicação, porque às vezes é um paciente polimedicado, então ele usa vários antipertensivos, usa ansiolíticos, né, diversos remédios diuréticos, e tudo isso aumenta o olho seco. Então às vezes a gente tem esse fator também, e todos esses fatores são muito mais comuns do que a síndrome de Sjögren. Recentemente eu recebi uma jovem de entre 19 e 21 anos de idade para classificar o Sjögren. E ela ainda não tinha nenhum exame de sangue pronto, mas já veio para o diagnóstico, para fazer o diagnóstico de Sjögren. E aí, quando eu examinei, assim, na consulta, na anamnese, o olho muito vermelho, que a gente chama de hiperemiado, né? A gente mede grau de hiperemia também. Então, assim, aí ela tinha uma hiperemia importante, e conversando com ela, eu perguntei, mas o que você gosta de fazer? Eu sou surfista. Você surfa todo dia? Surfo todo dia. Então, assim, quando ela surfa todo dia, ela tem a água do mar que é salgada, ela tem o sol, né? Ela tem o vento. O protetor solar, que às vezes também... Solar. Né? E aí, quando eu examinei ela tinha um olho muito vermelho, muito ressecado, e ela tinha uma dermatite na pálpebra superior mais do que na inferior, mas ela tinha na inferior também. E aí eu falei, olha, provavelmente é o protetor solar que você está usando em volta dos olhos, né? Vamos ver como é que fica, porque também esse protetor solar, ele faz a dermatite de contato, e ele entra no olho, ele é um produto químico. Ele escorre, né? Que altera o pH da lágrima e faz também uma agressão química. Não só altera o pH, mas também faz uma agressão química. Então, nessa paciente, a gente fez o tear check nela, ela também não piscava bem. Então, foi só mesmo melhorar a lubrificação do olho. Como ela faz o surf, eu não vou pedir para ela parar de praticar o esporte que ela gosta de praticar. Eu pedi para ela evitar o protetor solar ao redor dos olhos, usar o protetor solar no rosto que não escorra. Eu gosto muito dos protetores de bastão. Sim, para esporte, né? Já tem uns próprios para esportes de marcas que são dermatologicamente testadas, oftalmologicamente testadas, né? Marcas de confiança. A gente suspendeu, então, o uso. Ela continuou, ela era usuária de lente de contato, pedi para não usar mais a lente de contato até a gente controlar isso. Passei um colírio mais oleoso para ela, com consistência, porque assim, as pessoas falam, é só usar um lubrificante. Sim, mas a gente tem um monte de lubrificante, um monte de tipo de lubrificante, né? Uns mais aquosos, outros mais oleosos, uns com conservante, outros sem conservantes, né? A gente já tem colírio até com ômega 3. Então, a gente tem uma gama de tratamento muito grande e ela tem que ser individualizada, né? Não dá para dizer, compra um lubrificante, não.
Não tem como, né? Então eu passei para ela, fiz a opção do colírio mais oleoso, porque como ela vai ficar muito tempo no sal, né? A gente sabe que o sal é hiperosmótico, desidrata, vai ficar no sol, no vento, para melhorar. E aí ela voltou agora, deve ter umas 3 semanas que ela já estava em tratamento, melhorou muito, assim, posso te falar que melhorou 80% só mudando pequenas atitudes do dia a dia dela. Isso tudo é muito mais comum do que a síndrome de Sjögren, né? Eu acho que essa é a principal, assim, conclusão desse nosso bate-papo aqui, que nem todo olho seco é Sjögren, né? Então, e também que vocês se atentem, um olhinho vermelho, coceira, sensação de areia nos olhos, né? Pálpebra que está sempre inflamada, ter cuidado também até com os produtos de maquiagem, né? Rímel, que é uma coisa que infecta, que prolifera bactéria, a gente às vezes não limpa pincel. Com o mesmo rímel. Exato, aquilo ali é um meio de cultura de bactéria. Então tem uma série de causas, né, que a gente esquece que existe e às vezes vem nesse desespero de, eu tenho uma doença autoimune. Calma, né? Tem muita coisa até a gente chegar nesse possível diagnóstico pelo caminho. E que seja até a doença autoimune, mas assim, não se desesperar, é fazer uma coisinha de cada vez, né? Lembrar dos hábitos, dos pequenos hábitos. Olha, uma coisa que eu oriento muito, carro, quando a gente está dirigindo, a gente bota, ainda mais agora, esse calor danado, você quer o ventinho em cima de você, mas não vira o vento pro rosto, vira pro tronco, sabe? Porque o vento direto no olho, percebe, né? E aí tem paciente que fala assim, mas quando eu pego estrada, eu sinto muita dor no olho. Sente, porque aquele ventinho... Ficou sem piscar e com vento no olho, né? Antigamente, a gente não tinha tanto ar-condicionado quanto a gente tem hoje. Hoje você vai ao açougue, tem ar-condicionado, ao shopping, ao mercado. Todos os lugares que você vai tem ar-condicionado. Então, assim, realmente ficou complicado. Eu peço até para botar uma vasilhinha de água, um umidificador de ar no quarto para dormir. Outra coisa que eu gosto muito, eu adoro dar essa dica, dormir com máscara de olhos. Tem paciente que fica agoniado, eu falo, tenta pelo menos começar a dormir. Se durante o sono você quiser tirar, você tira. Mas pinga 2 ou 3 gotinhas do lubrificante para o olho dormir bem molhadinho, porque quando a gente dorme, o olho fechado, ele não lubrifica, não pisca, não lubrifica, né? E bota a máscara, porque além dela impedir que você abra um pouco os olhos na hora que está dormindo, né? Se você não estiver bem num sono bem pesadinho, tem gente que dorme com o olho um pouquinho aberto. O ar-condicionado ou o ventilador de teto também vão impedir o ressecamento, né? Se você usar máscara. Vai direto no olho, né? E aquela máscara no olho, com o passar da noite, a gente libera calor. E ela vai produzindo uma umidade, sabe? Então é bem legal, mas tem que lavar a máscara todo dia. Claro. Isso aí é uma questão de higiene. Tá ótimo, Ana Paula, muito obrigada. Eu acho que a gente ainda tem um monte de coisa para falar sobre o assunto. Eu acho que a gente pode trazer um novo vídeo para a gente falar um pouquinho mais sobre o tratamento, né? Você já pincelou aqui algumas dicas, mas eu sei que tem muita dica boa ainda para ser falada. Eu só quero deixar um alerta importante sobre a questão de uso de medicação, né? Uso indiscriminado de medicação. Muitos pacientes, eles acabam usando o colírio de quem mora com eles, né? O fulano usa o colírio, eu vou usar também. Fui na farmácia, o farmacêutico me passou um colírio. É para quem tem olho seco. Não, olha só, para quem tem olho seco é lubrificante. Para deixar o olho branco é vasoconstrictor, que pega os vasos do olho que estão ali irrigando a superfície ocular e fecham, colabam. Então, quer dizer, deixa de levar sangue. O olho vai ficar branquinho na hora que você pinga, mas depois ele faz um efeito rebote, volta mais vermelho e traz outros problemas. Se o seu olho está vermelho, coçando, arranhando, procura o oftalmologista para ele te orientar qual é a melhor classe de drogas para você usar. Outro medo que eu tenho também de quem usa colírio do coleguinha, né, seja de quem for, é usar corticoide. Também, né? E até também, porque o corticoide também deixa o olho bem branquinho, ele resolve qualquer inflamação do olho, né? Não só do olho, como do corpo todo, né? Mas o problema do corticoide é o glaucoma cortisônico. Sim, claro. Corticoide tem um monte de risco, né? Não deve ser usado nunca, nem por via oral, nem tópica, sem prescrição médica, né? E com certeza vai aliviar a maior parte de qualquer sintoma, então tem que tomar muito cuidado. Tá ótimo, Ana Paula, muito obrigada. Obrigada a você por poder participar aqui e trazer tanta informação boa. Foi uma honra te receber. E obrigada a vocês por terem acompanhado aqui o nosso vídeo. Deixem aqui os comentários, as dúvidas,
qualquer sugestão de temas também é muito bem-vinda. E até uma próxima. Não deixem de ativar o sininho para poder receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau, tchau!